Olá a todos do canal Verdade Plana, boa tarde. Mais um vídeo aqui, amigos, com mais uma sequência de vídeos, né? Já fiz aí a sequência de 2 vídeos aí do Natal. E agora é o que eu disse no último vídeo que eu ia trazer, né? Falando sobre essa grande apostasia, né? Essa questão do grande arrebatamento, né? Da igreja, que eles acreditam que a igreja de pedra, né? Os pré-tribulacionistas, né? Acredito que a igreja de pedra vai subir, né? Porque é divina, é santa, né? Como a própria igreja católica diz aí, né? A igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Essa pergunta aí tem que ser feita a todos os pastores, a todos os presbíteros, diáconos aí, líderes religiosos, né? Até porque se você for argumentar com eles vão dizer uma simples palavra que vai ser usada como argumento para eles. Isso é procedência maligna. Pastores. E vocês estão em más lençóis, viu? É tanto que aqui a foto ilustrativa, amigo, né? Fala quando se refere à igreja, se refere aqui ao grupo de pessoas, né? Nunca foi templo. A igreja nunca foi o templo. Sempre foram as pessoas, é o grupo de pessoas. Nós somos a igreja. Nós somos morada do verdadeiro Espírito Santo do Criador, né? Então aqui, ó, os pré-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. O principal texto bíblico que eles usam para defender tal ensino é 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10, né? Que diz o seguinte, vou ler para vocês aqui, ó. Tá aqui separadinho, tudo bem feitinho para trazer para vocês bem detalhado. 2 Tessalonicenses, né? 2, do 1 ao 10. Primeiro versículo, ó. Irmãos, quando a vinda do nosso Senhor, né, o Messias, e ao nosso reencontro, né? Com ele, rogamos a vocês. Olha o que ele está dizendo aqui. Quando a vinda do nosso Messias e ao nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por cartas supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Olha só, eles mesmos falam aqui, né? Olha só o que a carta aqui diz, né? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. 3, né? Antes daquele dia virá a apostasia. E então será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Aqui eu nem preciso dizer, mas eu vou comentar sobre isso aqui mais embaixo, tá, amigos? Esses 3 primeiros aqui, ó, do 1 ao 3 aqui, vou comentar lá embaixo, tá lá embaixo para comentar. Este se opõe e se exalta acima de tudo e que se chama, né, Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é o Deus, né? 5. Não se lembram do que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhes falar sobre essas coisas, né? 6. E agora vocês sabem o que o Estado detendo, né? Para que ele seja revelado no seu devido tempo. 7. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado daquele dia, daquele que agora o detém, né? Então será 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará, né, o Messias, com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. 9. A vinda desse perverso é segunda ação de Satanás, né? Com todo poder, com todos os sinais e com maravilhas enganadoras. Olha aqui, prodígios, né? 10 aqui, ó. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto, né, rejeitam o amor à verdade que os poderia salvar. 2 Tessalonicenses do 2, 1 ao 10, né? 2, 1 ao 10. Vamos continuar aqui, amigo. Note, né? Olha só, agora prestando bem atenção aqui. Note que o anticristo, né, o homem do pecado, né, filho da perdição, não se manifestará até que venha a apostasia e se afaste aquele que agora o detém. Pronto. Aqui, ó. Aqui vai ser discutido, amigos, quem é o anticristo, né? Aí vamos apenas analisar se esse texto realmente diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Vamos lá. A palavra grega, né, apostasia, né, que esse texto foi escrito originalmente em grego. Nesse texto tá aqui escrito em grega, que significa apostasia, que de acordo com o léxico
né? O léxico, né? O léxico bíblico strong significa separação, deserção, apostasia. Separação, desertar. É quando você desiste. Você tá, por exemplo, um maçom, quando ele está na maçonaria, que ele quer desertar, né? Ele é pago lá com a vida, como eu falei aqui, né? Em muitos vídeos aqui falando da maçonaria, né? Estou citando um exemplo aqui dentro da Irmandade Maçom, né? Que é para alertar mais as pessoas aí, para as pessoas ficarem mais cientes também. Como é que funciona dentro dessa praga paganizada, né? Que eles dizem que são irmandades, né? Que inclusive lá dentro tem diáconos também. Então assim, você desertou, você desistiu, a sua fé se perdeu, né? Então você se separou, né? Isso se chama apostasia. Então, argumentam os pré-tribulacionistas, né? A apostasia ou separação, que pode significar que a igreja será separada da terra, ou seja, arrebatada, pois é ela, segundo eles, que impede a manifestação do servo de Satanás, o anticristo, né? Mas até mesmo eles reconhecem que essa teoria é pouco plausível e que Paulo deve estar falando da separação espiritual, que na verdade, né, que realmente é mesmo isto. Quando um crente se separa da verdadeira fé, né? 1 Timóteo 1,19, 4:1. O problema que é com a teoria de que o anticristo só se manifestará para dar início à grande tribulação, depois que a igreja foi arrebatada, é que em nenhum momento Paulo disse que a igreja será arrebatada antes disso e que o espírito será tirado da terra. Nos versículos 1 ao 3, ele disse que antes da vinda do Senhor e do nosso reencontro com ele, isto é, antes da volta do Messias, né, para nos arrebatar, virá a apostasia. E então se manifestará o filho do pecado. Como pode? Se a própria Bíblia está falando, está dizendo que nos últimos dias, antes daquele dia, antes do dia do arrebatamento, virá a apostasia, por que esses líderes paganizados, religiosos, financiados pela maçonaria mesmo, que não tem para onde correr, já mostrei documentos aqui mostrando, por que esses caras aí ficam com essas heresias, usando de hipocrisia, dizendo que já está todo mundo salvo, se essas coisas vão acontecer e que antes do arrebatamento acontecer, tem que acontecer a apostasia e a tribulação. Aonde é que eles estão querendo? Eles estão querendo dilubriamento do povo, usando de versículos lá que não existe, não tem na Bíblia, porque eles não mostram na Bíblia isso daqui. Eles ficam usando de mentira, ficam usando de chacota, e o povo fica caindo nessas baboseiras. E é justamente isso que Albert Pike falou, que a fé das pessoas precisa ser derrubada. As pessoas precisam perder a fé religiosa, a religiosidade do mundo precisa se acabar. Porque as pessoas, isso acontecendo vai fazer com que as pessoas fiquem sem rumo, fiquem perdidas. E isso é a palavra de Albert Pike, um dos maiores maçons já existentes. Pesquisem sobre Albert Pike e a carta de Albert Pike sobre as 3 grandes G mundiais, né? Eu não sei nem se pode estar falando aqui mais, né? Então vou mostrar para vocês aqui, ó, o grande engano deles, a falsa interpretação deles aí, que a Bíblia é interpretativa. A Bíblia não é interpretativa, caramba. A Bíblia é um livro de história sobre fatos que realmente aconteceram. E não tem que achar. O próprio criador disse, o próprio Messias disse, sim, não, acabou, não tem para que não acrescentais nem retireis, né, fatos da história. Por que esses caras ficam atribuindo, ficam inventando contos, né? Olha só o que diz aqui primeiro. Irmãos, quando a vinda do nosso Messias, né, e ao nosso reencontro com ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. A essa parte aqui agora, amigos, ó, quero mostrar a vocês aqui agora, ó, essa parte aqui a vocês todinha, ó. Não, vamos lá ler aqui, ó. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o filho do pecado, o filho da perdição. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, esse antes daquele dia, é o antes isso é antes do arrebatamento. Então ele está dizendo, antes do arrebatamento virá a apostasia, o filho da perdição, o filho do pecado. Então como pode, se o próprio Criador botou no livro que esses cristãos carregam embaixo do braço, que só deixa
o maldito do líder religioso lá lê, ele vai começar a denubriar porque ele quer arrecadar. Olha, uma coisa que eu tava precisando falar para vocês. Vocês sabem que um dos maiores cobradores de impostos de uma cidade é um líder religioso? Porque ele tira de quem não tem para ele. Ele é um falso Robin Hood, né? Porque na história do Robin Hood tirava. Eu tô falando isso porque eu assisti, isso tem ligação, porque eu assisti, hoje, esses dias, eu assisti uns 2 filmes de Robin Hood, né? E assim, o Robin Hood tirava dos ricos para dar aos pobres. Ele não, ele tira dos pobres para se enriquecer. Então, onde é que está a lógica? Eu vou dizer com você, onde é que está a lógica? Esse final de ano agora, esses templos religiosos aí, paganizados, vai estar cheio de servos, cheio de gadaiá, a gadaiá vai estar cheia lá. Eles vão pedir dízimo, vão falar que é uma bênção, vai falar que o culto é uma bênção, que é divino. Quando acabar, vai todo mundo para casa, os servos vão para casa de mão abanando, e ele vai para casa com dízimo. Vai curtir com a família dele o dízimo dos servos. Então, onde é que está a lógica? Onde é que está a lógica disso, né? Se a própria Bíblia diz aqui que antes do arrebatamento virá a apostasia, por que eles estão dizendo que o arrebatamento vai ser antes da tribulação? E onde é que está a lógica disso, meu? Não existe mais. A própria Bíblia diz que muitos irão agarrar a mentira. A verdade para eles será a verdade. Quando vai chegar um momento que a verdade vai fugir, e eles não vão mais agarrar a verdade, vão se agarrar com a mentira. Então isso sim é apostasia. Como citei aqui, apostasia é separação, deserção. Então eles estão argumentando. Eles argumentam. E aqueles que repetem isso é porque o líder fica dizendo isso. O líder religioso fica repetindo lá. E o que vai acontecer é o que Albert Pike falou. Ah, mas ele era vidente? Não. Ele não era vidente, simplesmente ele fazia parte da elite e as coisas tinham que acontecer conforme eles traçavam. E ele era um dos que ele foi um dos que traçou as 3 grandes guerras mundiais. Para a Primeira Guerra Mundial, para a Segunda Guerra Mundial, fizeram do jeito que ele disse que tem que fazer para acontecer, e fizeram e aconteceu. Para a Terceira Guerra Mundial, ele falou que tem que desestabilizar a fé, a crença, a religião do mundo mundial, fazendo com que quando o anticristo vier, torne uma religião só. Um único líder, com uma única religião, com a única moeda. A gente já está vendo aí o próprio Klaus Schwab falando aí sobre o grande reset, né? Já faz 2 anos já que ele vem falando sobre isso aí. Então, onde é que está a consciência na cabeça das pessoas, né? Vamos continuar lendo aqui. Ó. Você já viu, né? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, que é o arrebatamento, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da separação. Olha aqui. Ora, se a apostasia e por seguinte a manifestação do ímpio também acontecerá antes da vinda do Senhor e do nosso reencontro com ele, arrebatamento, né? Como eu estava falando. Como podem os pré-tribulacionistas usarem justamente esse texto para alegar que a apostasia é o próprio arrebatamento e que a igreja não estará na terra para ver o anticristo e a grande tribulação? Não faz coerência. Não tem coerência, né? Como pode afirmar que a apostasia, que aqui significa arrebatamento, se Paulo disse que antes do nosso reencontro com o Senhor, isto é, antes do arrebatamento, né? 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, em especial os versículos 16 e 17, o próprio Messias, né? O próprio Senhor, descerá do céu, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o reencontro do Senhor nos ares, né? Antes disso virá a apostasia. Claramente, a apostasia aqui não significa arrebatamento. Olha, preste atenção aí, não confundam. Não confundam. Pega um dicionário, se está com dúvida naquela palavra, pega o dicionário e bota ali, ó, significado da palavra apostasia. Vai aparecer ela em grego, em hebraico, em aramaico, depois vai aparecer em português. As pessoas parecem que não estão conseguindo nem falar mais o português. E como é que querem entender as coisas, hein? É porque deixam, a gadaiada é tão grande que deixa desculpa, eu até chamar aqui é maldito mesmo, né? A palavra é um palavrão, mas é maldito. Malditos são malditos hereges mesmo. Paganizar é raça de víbora, né? Serpentes. Como é que pode conduzir cego guiando cego e as pessoas fazendo isso, gostando de serem cegas? Acordem, meu. Não tem nada a ver, a apostasia não tem nada a ver com arrebatamento, não. É isso que eles estão querendo dizer. Essa separação, a separação que em Tessalonicenses fala lá, é a separação da pessoa com a verdade, com o verdadeiro evangelho, com a fé. Não é a separação da igreja da terra com o Espírito Santo, não. Eles estão argumentando que a palavra apostasia significa arrebatamento. Se próprio Paulo disse
que antes do arrebatamento, do reencontro com o Senhor, virá a apostasia. Claramente, a apostasia aqui não significa arrebatamento. Portanto, a igreja não pode ser arrebatada. Aquele que o detém, o perverso. Não. Não é a igreja que está detendo ele. A vinda do anticristo, né? Pois ela não será tirada da terra para que o perverso se manifeste. Pelo contrário, o que Paulo diz é que a igreja estará na terra quando vier a apostasia e o homem do pecado se manifestar. Então todas as pessoas, todos estão na terra. Não, todos estão na terra. A boa notícia é que o Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Mas isso não vai ser antes. Vou dizer uma coisa a vocês. Pronto. Olha só o complemento do texto aqui. O Senhor, né, o nosso Messias, matará o anticristo com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, como ele pode destruir, como ele pode vir arrebatar as pessoas, se ele só vai arrebatar depois, ele vai o derrotar com o sopro de sua boca? E como ele pode fazer isso antes do anticristo se mostrar? Antes dele se manifestar? Como é que pode? Não tem lógica. Olha, não acreditem nessa blasfêmia, nessa hipocrisia, nessa heresia aí, desse paganismo aí, desses líderes. O que eles estão fazendo aí é guiar cego. Então, eles já mostram para que eles trabalham, né? Eles não trabalham para o verdadeiro Criador. O Criador deles deve ser o líder deles, né? Deve ser o líder maçom, Illuminati. Eles devem servir o próprio Baphomet. Não tem condição, cara. Não tem condição. Esses caras não usam da verdade. Perceba também de que, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, o arrebatamento só acontecerá quando o Senhor voltar. E se de acordo com 2 Tessalonicenses 2,8, ele só matará o anticristo quando voltar, então a igreja ainda estará na terra quando o Messias voltar para matar o iníquo. Isso significa que a igreja não será arrebatada antes da grande tribulação. Acabou, cara. Onde é que as pessoas... Que fundamento. Aí, é o seguinte, aí vem aquela questão dos líderes usar do medo. Como esses versículos mostram medo para as pessoas, qual a teoria deles? Qual a farsa que ele tem que usar? Não se preocupe, o agrado, né? Aí vem aquela questão do agrado. Agradar as pessoas com a mentira, porque uma mentira agradada vale mais do que uma verdade que dói. As pessoas preferem ouvir uma mentira que traz agrado do que uma verdade que dói. Então, assim, eles usam da mentira para agradar e dizer que está todo mundo salvo, que permaneçam lá dando seus dízimos, né? Permaneçam aqui nesses templos de pedra, né? Que por mais que o Criador não esteja aqui presente, mas ele estará, né? O líder vai estar. Então ele vai estar lá contando mentira só para agradar vocês, para agradar as pessoas. E quando acontecer da tribulação chegar, vai acontecer o que Albert Pike disse. As pessoas vão ficar perdidas porque vão se surpreender e vão perder de forma que vão perder a fé. Vão ficar tão perdidos que vão perder a fé, vão perder a confiança na Bíblia, nas Escrituras, por terem sido enganadas. Então, amigos, esse é só o primeiro vídeo que eu estou trazendo aqui. Eu tenho mais documentos sobre isso daqui. Eu trouxe esse daqui porque é curtinho, né? O outro é muito mais longo, né? Então, amigos, se aqui no 2 Tessalonicenses 2:3, né? Fala aqui que não deixe que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, se aqui está dizendo, amigos, que antes do arrebatamento, antes do arrebatamento vai vir a tribulação, o que essas pessoas estão dizendo que já estão salvas? Isso tudo é o ego das pessoas. Deixem de ego. Saiam desses templos enquanto vocês podem. Vão viver a vida de vocês. Deixem de viver. Primeiramente, até porque, eu digo isso porque viver muito dentro de igreja é uma fofocada tão grande. É um povo medíocre. É umas pessoas que esquecem da vida e vão para a igreja para tratar a vida dos outros. Cara, francamente, o Criador não está nada feliz com isso. E por ele não estar feliz com isso... lembrando, só para deixar uma coisa bem clara aqui. Percebam uma coisa. Porque se da mesma forma, os dois maiores seres e criação do Criador mais perfeito foi Adão e Eva, que ele tinha tanto amor pelos dois, e só o fato deles terem errado e terem pecado, não terem obedecido por desobediência, ele fez com que eles dois pagassem e tivessem que se esforçar para ter o seu dentro da terra aqui, e viveram como pessoas normais, porque eles eram eternos, eles seriam eternos, né? Quem dera a gente? Quanto mais a gente? Por quê? Qual a prova? Eu digo a vocês estão dentro da igreja,
vocês estão pregando, vocês estão cantando, vocês estão orando, estão jejuando, estão dando dízimo, que é errado, erroneamente, que dízimo nunca foi dinheiro, né? Aí eu pergunto a vocês, isso tudo é prova de amor? Vocês acham que isso tudo serve de prova de amor para o Criador? Ele vai precisar da prova final, amigos. A prova final vai ser essa aí, porque aqueles que guardam o ego, que tem como objetivo ter suas casinhas, seus carrinhos, seus trabalhozinhos, seus empregos bons, sua renda mensal, aí chegar no final, trocar isso tudo, trocar a salvação e vender a alma para colocar o número na marca da besta, para comprar e vender e se alimentar, e não depositando fé no Criador, vocês acham que ele vai se preocupar com o espírito de vocês? Ah, tá, vocês estão muito enganados. É justamente isso. Pesquisem sobre Albert Pike, sobre a carta anunciada de Albert Pike. Na Terceira Guerra Mundial, que é o final da carta lá, ele fala que para todas as coisas acontecerem, para o anticristo dominar, para o grande líder mundial dominar a Terra, a fé, a cristandade tem que ser destruída, tem que ser desestabilizada, fazendo com que as pessoas percam a fé, fiquem perdidas e percam a fé totalmente. Então é isso, amigos, aqui é o primeiro vídeo, né? Primeira parte aqui. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação? Não! A Bíblia não fala. Inclusive a Bíblia não fala em 2 arrebatamentos. A Bíblia não fala, a Bíblia só fala de 1. Não existe 2, 3 arrebatamentos, 4, arrebatamento secreto. Isso não existe. A Bíblia não fala sobre isso. E tá aqui o indício. Quem quiser argumentar sobre a Bíblia, tá aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou dizendo, é a própria Escritura que está dizendo aqui, ó. Eu simplesmente só fiz ler. Não aumentei, não acrescentei, não falei nada. Não é achismo meu, não é achismo da minha parte, não é coisa que eu penso, né? Que eu penso ser, não. São palavras da Bíblia. Então vocês podem pegar aqui, ó, 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 10. Leiam aí, vocês vão ver. Não tem nada interpretativo. Aquele dia, quando fala antes daquele dia, é antes do arrebatamento. Antes do arrebatamento virá a apostasia, e então será revelado o filho do pecado. Então acabou, amigos. A igreja não será, a igreja que somos nós, né? Não o templo de pedra, não será arrebatada antes da grande tribulação. Então podem chorar, pastor, líder, diácono, a muganga toda aí desse pastorio profano, né? Literalmente falando. Podem chorar, quiser argumentar, manda mensagem aí, ó. Quiser falar em live, aí eu marco live aí. Quem quiser, qualquer pastor aí quiser marcar uma live comigo aí pra falar, vamos falar dentro da Bíblia aí. E eu quero que me mostre dentro da Bíblia aí que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, antes da marca da besta, antes do domínio do Nico, do domínio do anticristo aí, ó. Porque simples. Quer tirar dúvida? Abre a Bíblia. Não deixa nenhum pastor, nenhum líder ficar falando por você, não. Ser sua boca, não, amigos. E faz o seguinte, vai lá, chega lá na frente, vai questionar com ele para ver o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer que é procedência maligna, ele vai dizer que é Satanás se levantando contra a igreja dele, né? Que é dele, né? Então, amigos, assim, fica difícil para quem não quer enxergar, porque cego pior é aquele que tá vendo e não quer enxergar, não quer aceitar, não quer entender, né? Antes não conhecer do que conhecer não pregar e não servir. Então, né? Tá aí, né? De forma que até os escolhidos serão enganados, então muita gente vai ser enganada, né? E vão perder a fé, porque serão enganados. Então, amigos, tirem isso da cabeça, vão ler mais a Bíblia, vão pesquisar mais, vão estudar mais e ver claramente que não precisa pedir discernimento de pastor, de líder nenhum. Se o único que interliga ao Pai é o Filho, o Messias, então pra que eu vou ficar dentro de um templo religioso, me ajoelhando de bunda, de costa para o púlpito, pra eles ficar olhando, literalmente falando pro meu rabo, né? Que é isso que eles fazem. Todo mundo se ajoelha, eles lá de cima, você fica só olhando pro povo, pelo amor de Deus, amigos. Acordem, amigo. Então, as pessoas ainda existem. Século XXI, a palavra de 2000 anos de escritura, 2000 anos a palavra sendo pregada aí, tá aí para quem quiser ver a verdade. E as pessoas perdidas. Se o próprio Messias disse que não ia ficar pedra sobre esses templos aí, que ele, no terceiro dia de que ressuscitado, ele sim iria construir o templo em 3 dias. Onde é que as pessoas... Aí as pessoas estão feitas aqueles escribas lá, e os sacerdotes lá, os fariseus e os escribas, né? Perdidos. Então, amigos, o vídeo fica por aqui, né? Para não ficar tão longo. Vamos ser sim a resistência da verdade, né? Vamos trazer sempre a verdade, né? Com veracidade dos fatos, né? Sem aumentar, sem diminuir, simplesmente passando e transmitindo o que está na Bíblia. Simplesmente o que está na Escritura. Não existe arrebatamento
antes da tribulação. A Bíblia nunca falou, não existe sequer um versículo bíblico dizendo que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, porque é tanto que o Messias, ele fala primeiro, ele sempre falou dos acontecimentos que iriam, os sinais que iriam acontecer antes da vinda dele. Então, se a vinda dele vai vir de acordo com a manifestação do Oníquo, do filho da perdição, como é que ele pode vir antes? Se ele só vai poder vir quando as pessoas clamar, quando o mundo clamar, que ainda não está clamando por ele, aí ele vai vir. Mas enquanto as pessoas não estiverem clamando, estiverem com seu ego aí, achando, com achismo de que já estão salvas, simplesmente isso não tem importância para ele. Então pronto, ele vai vir para aqueles que clamam, para aqueles que realmente amam a verdade, para aqueles que guardam os conceitos, esses ensinamentos. Enquanto isso, amigos, é por isso que a elite mundial está tramando, está agindo com força, e cada dia que passa eles estão conseguindo concretizar o plano de deixar até o mundo do jeito que o anticristo vai, para dominar. E assim que ele dominar, quando as coisas começarem a apertar, aí sim, quando se tocar as 7 trombetas, quando vier os sinais, os 4 cavaleiros do Apocalipse, pronto, a Bíblia fala sobre tudo isso. Antes disso aí, eu nunca vi ele falar. Porque se fosse para ele falar sobre arrebatamento antes disso, ele nem precisaria falar disso. Ele nem precisaria dizer isso. Mas a única certeza que ele dá é: persistam, a certeza que ele dá é: continuem no caminho, continuem na verdade, e aí sim serão salvos, né? Porque aquele que persistir e que ficar como remanescente, aí sim ele vai vir buscar. Enquanto isso não, amigos. Enquanto isso não. Então é isso. O vídeo fica por aqui. Forte abraço, espero que vocês tenham entendido. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam quem não for inscrito, passe para mais pessoas. Porque tem muita gente perdida, né? Tem muita gente perdida nesse assunto. Então fiquem na graça e na paz do Criador. Somos a resistência. E conhecereis a verdade vos libertará. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Foi.